Fala pessoal, Vinícius aqui novamente. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Tiago pelo convite para vir compartilhar aqui esse conteúdo com vocês. E alguns meses atrás eu conheci a Save Lives, que é uma startup que utiliza Data Science para ajudar bancos de sangue e hospitais a diminuírem a falta de sangue e a economizarem através de decisões dinâmicas com base nos dados. Eu fui entender melhor o problema que eles estão resolvendo e eu vi que a previsão de suprimento de sangue é um problema sério e recorrente para os gerentes de coleta de sangue. E só para você ter uma ideia, de acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2018, 1,6% da população brasileira doa sangue. Isso significa um índice de 16 doadores para cada 1.000 habitantes. E assim, esse percentual de doadores está dentro dos parâmetros da OMS, que eles estabeleceram de pelo menos 1% da população. E embora a gente esteja dentro desse padrão de doação recomendado, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar o número de doadores, principalmente o de doadores regulares. Só para você ter uma ideia, a Anvisa divulgou os dados que mostram que aproximadamente 43% das doações feitas em 2017 foram da primeira vez, 42% das vezes foram de repetição e 15% foram esporádicas. E são exatamente os doadores regulares que mantêm os bancos de sangue estabelecidos ao longo do ano. Então, como é que a gente pode aumentar o número de doadores? E não só aumentar o número de doadores, mas também reter esses doadores. Uma possível solução é prever se um doador vai voltar a doar novamente e criar estratégias baseadas nesses dados, nesses insights, nessas informações. E hoje eu quero trazer para vocês um projeto onde a gente vai prever se é provável que um doador de sangue doe novamente. Nesse projeto a gente vai trabalhar com dados coletados do banco de dados de doadores do Centro de Transfusão de Sangue de uma cidade de Taiwan. Você pode encontrar esse dataset no repositório de aprendizado de máquina, acessando por esse link aqui. Mas enfim, ele possui informações de 748 doadores, e nossa tarefa é prever se um doador de sangue vai fazer uma doação dentro de uma determinada janela de tempo. Vamos começar carregando nosso dataset e visualizando as 5 primeiras linhas deles, e além do formato dele, para a gente ter uma noção melhor de do que é que a gente está se tratando aqui. Bom, aqui veja que a gente tem um dataset com 5 colunas. A primeira traz a recência, que é a quantidade de meses desde a última doação. A gente tem a informação da frequência, que é o número total de doações que esse doador fez. Depois a gente tem o valor monetário, que é a monetariedade, que é a quantidade total de sangue doado por esse doador. Depois o tempo em meses desde a primeira doação. E por fim, a informação se o doador fez uma doação em março de 2017. E se você já trabalhou na área de marketing em algum projeto, provavelmente você já escutou falar de RFM, que é a junção das 3 siglas: recência, frequência e monetariedade. E essa técnica ela permite que você entenda melhor seu cliente, verificando qual foi a última compra dele, quantas vezes ele comprou e o quanto que ele gastou com a sua empresa. E trazendo isso para o nosso problema, com esses dados a gente consegue entender melhor o doador, verificando quando foi a última doação dele, quantas vezes ele doou e o quanto de sangue que ele doou. No caso desse nosso dataset, a gente tem uma variação do RFM, que é o RFM-TC, que adiciona o tempo e a taxa de rotatividade. Mas nosso foco aqui nessa aula é criar um modelo que seja capaz de prever se um doador irá voltar a doar novamente, nessa janela de tempo estipulada. Então, vamos começar inspecionando algumas informações do nosso dataframe. Para isso, a gente vai começar utilizando o método info. Então, veja que todas as variáveis são do tipo inteiro e a gente não possui dados faltantes no nosso dataframe. Agora, veja que nossa última coluna aqui possui um nome muito grande. Então, vamos alterar esse nome para algo mais simples, como target, por exemplo. Para isso, a gente pode utilizar o método rename e passar um dicionário para o parâmetro columns. Vai ficar dessa forma aqui. Então, como eu disse, a gente passa um dicionário para o método columns, contendo o nome da coluna e em seguida o nome que você deseja colocar. Por fim, a gente usa o método inplace para que a alteração seja feita no próprio dataframe. Beleza, agora vamos visualizar a proporção das pessoas que doaram e das pessoas que não doaram no mês de março de 2017. Para isso, a gente pode utilizar o método value count. Vai ficar dessa forma aqui. E aqui, a gente configurando o parâmetro normalize igual a true, a gente faz com que ele nos retorne os valores em porcentagem. Então veja que 76% dos doadores não doaram em março de 2007. A gente pode visualizar isso em forma de gráfico de barras também, apenas usando o método plot. Então vai ficar dessa forma aqui.
Veja que agora a gente tem um gráfico de barras representando essas porcentagens. A classe 0 representando os que não doaram e a classe 1 representando os doadores que doaram em março de 2007. Mas vamos seguindo aqui, eu vou separar nosso conjunto de dados entre treino e teste, utilizando o método Train Test Split. E aqui, pessoal, a gente passa o data frame excluindo a nossa coluna de saída como primeiro parâmetro. A gente passa a coluna de saída e a coluna de resposta como segundo parâmetro, como segundo argumento. E o tamanho do conjunto de teste como terceiro argumento, que aqui eu configurei para 25%. Em seguida, a semente de aleatoriedade, que eu configurei para 42%. E esse último argumento vai fazer com que tanto o conjunto de treino quanto o conjunto de teste tenham a mesma proporção de doadores e não doadores. Ou seja, tanto o conjunto de treino quanto o de teste terão 76% de não doadores e 23% de doadores. Pronto, agora a gente tem nossos dados prontos para serem passados para o nosso modelo. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o Logistic Regression. E para a gente entender mais a fundo como funciona o Logistic Regression, dá uma olhada aqui nesse diagrama que eu fiz para a gente entender direitinho. Aqui a gente tem a informação da frequência de doação de cada doador, no eixo X, e a classificação informando se ele doou em março de 2007. Com o problema de classificação binário, se a gente plotar esses dados, a gente vai ver que todos os dados vão estar em 0 ou em 1. E se a gente ajustar uma reta representando uma função linear que discrimina esses dados, assumindo um limiar de 0,5, por exemplo, a gente consegue fazer um trabalho até razoável. E aqui, para você entender como é que funcionaria esse classificador, a gente tem um valor de frequência de doação como valor de entrada, ou seja, um valor para x aqui no gráfico, e a gente faz uma reta perpendicular a x até tocar o eixo y. Com isso, a gente teria um valor de y que vai estar entre 0 e 1. Se o valor de y for maior que 0,5, o classificador faria uma predição que o doador irá doar novamente em março de 2007. Já se for menor que 0,5, o algoritmo classificaria que o doador não doaria novamente em março de 2007. Então, praticamente, o que ele está fazendo aqui é que, dado um valor de frequência, eu vou ter um valor de y entre 0 e 1. E se esse valor for maior que 0,5, a função vai assumir que o doador irá doar novamente em março de 2007. Se for menor que 0,5, ele não irá doar. Mas aí a gente tem mais uma questão. E se houver outlier nos nossos dados? Outlier é um dado com valor muito distante de todos os outros, beleza? E perceba que agora, veja como é que fica o gráfico com um outlier. Perceba que agora a gente tem um doador com uma frequência bem alta comparado com os outros. Já que o eixo X aqui está representando a frequência de doação. E como essa amostra está bem para a direita, quer dizer que ela tem uma frequência bem alta, bem acima, bem maior que os outros doadores. E como ele está aqui em cima, está representando a classe 1, ou seja, que ele irá doar em março de 2007. Porém, se a gente usar essa mesma abordagem que eu acabei de explicar, por exemplo, para uma limiar de classificação de 0,5, a gente teria que todos esses doadores aqui seriam classificados como da classe negativa, tá bom? Então, por exemplo, essa linha verde aqui, que a gente pode chamar de fronteira de decisão, é uma péssima fronteira de decisão. Já uma fronteira de decisão bem melhor é essa linha amarela, porque ela está conseguindo separar bem os que doaram e os que não doaram. E é aí que a regressão logística entra em cena. E para lidar com valores discrepantes, a regressão logística usa a função sigmoide. Eu não vou entrar muito a fundo como essa função funciona, mas ela tem uma forma de S com essa cara aqui, ó. Então, fazendo o resumo da ópera agora, utilizando agora a função sigmoide para classificar novas amostras, a regra de classificação é que se a probabilidade de saída for positiva, for maior que 50%, então a amostra é classificada como positiva. Ou seja, a pessoa seria classificada como uma pessoa com grandes chances de doar novamente em março de 2007. Mas chega de teoria e vamos botar a mão na massa, vamos treinar o nosso modelo Logistic Regression. E aqui eu importei um modelo do Scikit-learn. Em seguida eu criei uma nova instância de Logistic Regression e ajustei o modelo com os nossos dados de treinamento xtraining e ytrain. Agora eu vou armazenar as predições de conjunto de teste em um objeto que eu vou chamar de ypred. Para isso eu utilizei o método predict do modelo ajustado. Agora vamos visualizar a matriz de confusão para a gente ver como é que o nosso modelo está performando. Para isso eu vou utilizar o módulo metrics do Scikit-learn.
Veja que eu utilizei o método Confusion Metrics, do pacote Metrics, e passei as respostas verdadeiras e as respostas preditas. E em seguida eu visualizei a matriz de confusão aqui. Caso você não lembre o que significa cada um desses valores, fica tranquilo que eu vou plotar um diagrama aqui para facilitar nosso entendimento. A biblioteca MGLearning permite que a gente plote um diagrama que facilita bastante a nossa vida. Dá uma olhada. Então veja que essas amostras aqui no canto superior esquerdo são os verdadeiros negativos, ou seja, os doadores que não doaram no período de março de 2007 e foram classificados corretamente. As amostras do canto inferior direito são os verdadeiros positivos, ou seja, os que doaram e foram classificados corretamente. Já as amostras do canto superior direito são os falsos positivos, ou seja, os que não doaram, mas foram classificados incorretamente. E as amostras do canto inferior esquerdo são os falsos negativos, ou seja, são os doadores que doaram, mas o classificador previu que eles não doaram. Veja também que a gente teve um alto número de falsos negativos. E aqui eu quero levantar uma discussão com vocês, qual a situação que você considera mais crítica para essa aplicação aqui. Um classificador que tem mais falsos positivos ou mais falsos negativos. Agora pensa comigo, os falsos negativos são os doadores que voltaram a doar em março de 2007, mas o modelo previu que eles não viriam. Logo, essas doações dessas pessoas seriam um plus, digamos assim. Já os falsos positivos, como eu disse, são os doadores que não voltaram a doar em março de 2007, mas o modelo previu que eles voltariam a doar. Então, se os gerentes de coleta de sangue estavam contando com essas doações e elas não ocorreram, isso pode ter trazido muito mais problemas para eles. Então, eu acredito que é muito mais aceitável que a gente tenha muito mais falsos negativos do que falsos positivos. Pensando agora mais como gerente de coleta, o que você acha que a gente poderia fazer com essas informações aqui que a gente gerou? Agora, suponha que a gente tem informações de contato de cada um desses doadores. O que a gente poderia fazer a partir desses dados é criar campanhas personalizadas para esses grupos. Criar campanhas segmentadas para o grupo que tem maior probabilidade de doar novamente e para o grupo que tem a menor probabilidade. Com isso, a gente conseguiria montar uma estratégia para aumentar o número de doações em um período específico do ano, por exemplo. Além disso, isso pode permitir um melhor planejamento por parte dos gestores, facilitando o controle de estoque e diminuindo desperdícios. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradecer ao professor Tiago pela oportunidade. Se você quiser conhecer meu trabalho, vai lá no meu canal do YouTube, que você vai encontrar muito mais conteúdos como esse. Abraço e até mais!